Eu vou fazer um teste. Olha, olha, ó, ó. Olha aqui, ó. Um tanto de abelha. Você tá ouvindo? Tá ouvindo esse barulho? Isso é um sinal de que tem postura, mas olha como é que tá a reserva. Tá vendo? Eu acho que a gente tem que parar de fazer sítio abelhudo de noite, né? O que vocês acham? Sempre que a gente começa a gravar sítio abelhudo tá noite, tá frio, mas é mais ou menos o tempo que a gente tem pra estar aqui no sítio. E a gente tem que aproveitar para fazer os manejos no tempo que a gente tem. Inclusive, hoje a gente tá nesse sítio abelhudo aqui para um manejo de, eu não vou dizer recuperação, mas um manejo de evitar a tragédia. Tá, quantos graus aqui? Como agora... deve estar uns 14, né? A gente chegou, tava 15 graus, agora deve estar uns 14 graus. Eu tô fazendo só a abertura onde tá o pote de alimentação para fazer a suplementação e fecho logo em seguida. Aqui, ó, o potinho tá aqui, ó. Tá vendo a colônia? Ela tá que não tá ruim, ó. A colônia tá bem, ó. Mas essa daqui, inclusive, é uma das duas colônias que vai embora. A gente tem duas colônias aqui no sítio, não conseguiram formar o segundo módulo, né? Construir todas as estruturas no módulo de sobreninho. Porque eu não sei se vocês lembram que a gente gravava o sítio abelhudo, logo que trouxe essas colônias aqui, há uns 2, 3 vídeos do sítio abelhudo atrás, a gente falou que essas colônias eram provenientes de divisão. Todas elas eram colônias divididas, o valor fica mais barato para aquisição e a gente ia fortalecendo essas colônias aqui. Isso deu certo, eu vou dizer, em quase 100% para as colônias. Teve apenas 2 colônias das 13 colônias que vieram que não conseguiram atingir o limite de desenvolvimento a ponto de eu me sentir confortável de mantê-las aqui durante o inverno. Porque aqui não tem sistema de aquecimento. Eu não tenho sistema de aquecimento em Meliponários do Sul, por exemplo, que a gente tem as plaquinhas de aquecimento, termostato, liga em determinada temperatura, desliga em determinada temperatura. Então aqui elas têm que lidar com o frio. E como eu tô aqui uma vez por semana, às vezes dependendo da quantidade de compromisso, tem as palestras que rolam, então às vezes eu não consigo vir toda semana. Então as colônias que ficam aqui, elas têm que ter uma quantidade de recursos, uma quantidade de operários o suficiente para aguentar aqui, se for preciso, 15, 20 dias. Entendeu? Então eu não posso deixar qualquer colônia com qualquer desenvolvimento aqui no sítio e me sentir confortável com isso. Essa questão, até poderia deixar essa colônia aqui, né? Mas se eu comparar a divisão, o desenvolvimento dessa bugia aqui com o desenvolvimento dessas outras 3 caixas que restaram do plantel, das que não foram vendidas ainda, essa daqui tá no primeiro módulo, começando a subir pro segundo, as outras estão com os 2 módulos cheios, tá com recurso, tá com bastante abelha. Essa daqui tá bem diferente. Quantidade menor de abelhas, poucos recursos, a maioria já tá consumido. Apesar dela estar se desenvolvendo a passos mais lentos do que as outras, continua o desenvolvimento, mas ainda assim não é o suficiente para ela estar aqui segura de eu ficar 15 dias fora, 20 dias fora sem suplementar ou sem vir dar uma olhada e eu estar confiante de que eu vou voltar aqui e ela estar bem, entendeu? Esse é o ponto. Então, colocando na balança, que é o que eu sempre digo para os alunos, a gente tem que sempre colocar na balança. Colocando na balança, é melhor que essa bugia esteja comigo lá em Caraguá, onde eu moro, onde tem o outro meliponário, do que mantê-la aqui no sítio, tentando continuar o seu desenvolvimento, com a possibilidade de eu não vir aqui constantemente, semanalmente, para fazer as suplementações, que seria o necessário para mantê-la durante o inverno aqui, né? Então, é por isso que nesse manejo do sítio de hoje, a gente veio para fazer uma suplementação básica, padrão, que eu faço semanalmente, quando eu consigo, quando tem tempo, se não a cada uns 10 dias, mas uma suplementação padrão com xarope, eu ofereço um pouco de ceramista para evitar que elas tenham que produzir ceramista ou cerume durante esse período e gastar muito recurso energético com isso, destinando o recurso energético para o aquecimento do ninho e evitando o desgaste que tem na produção de cera. A gente veio também, além dessa suplementação, fazer justamente a retirada dessas colônias que vão ir lá para Caraguá, no nosso outro meliponário. Que agora que eu abri, eu me lembrei que vai ser essa bugia aqui, que é a que tá com menor desenvolvimento, e uma das 2 manda-saias vai ir com a gente também, tá? As 2 guarapes estão se desenvolvendo a passos largos aqui, é impressionante. De todas as espécies, a gente vai mostrar. De todas as espécies, as guarapes de fato são as que mais se desenvolvem aqui nesse clima, nessa umidade e temperatura que estão fazendo agora, mesmo durante o inverno, tá? É impressionante o desenvolvimento das guarapes. Lembrando que a gente não tem aquecimento aqui. Então elas estão indo por conta própria com essa suplementação uma vez a cada semana, a cada 10 dias. E tem uma das 2 manda-sais que não conseguiu se recuperar também, uma colônia que chegou a partir de uma divisão, não conseguiu se desenvolver o suficiente, nós também levaremos ela lá para o meliponário de Caraguá para fazer as suplementações e os manejos lá mais frequentemente, com uma atenção um pouco maior, e aqui deixaremos apenas as colônias que estão desenvolvidas. Entendido? Então eu já vou deixar ela sem a proteção aqui, e eu já vou colocar uma coisa que no último sítio abelhudo a gente pecou nisso,
e acabamos tendo problema com a abelha saindo. A cerinha aqui, ó, depois da suplementação, elas entram em frenesi mesmo com frio. Da última vez a gente não colocou essa proteção, ofereceu recurso para elas, começou a frenesi, começou a sair a abelha, a gente teve que tampar de imediato. Foi uma loucura. Vamos lá, deixa eu pegar a cera aqui e vou pegar o xarope pra gente ver as próximas colônias. O que você tá preparando aí, Gabriel? Tô preparando a cera que eu vou usar, eu já gosto de deixar ela picada desse jeito. Essa cera é de onde? Essa cera é da Empório Ama. Inclusive, a cera da Empório Ama, gente, é muito maleável, tá? Pode não parecer agora por causa do frio. Isso é comportamento comum de todas as ceras. Se tiver muito frio, a cera ela fica quebradiça. Mas mesmo assim, ó, eu ainda consigo ter uma maleabilidade nessa cera, mesmo estando a 14 graus. E se você começar a manejar essa cera, manusear essa cera, o próprio calor da mão, ó, se você for esquentando ela, o próprio calor da mão vai tornando ela maleável e a gente consegue moldar ela. Tá? Isso mostra pra gente que é uma cera de qualidade. Ó, tá vendo? Fica molinha, sem quebrar. Nem quebra mais. Só o calor da mão mesmo. É uma cera de boa qualidade. E a cera que a gente vai oferecer para as colônias, inclusive, eu já falei isso em muitos vídeos, tem que ser uma cera boa. Ainda mais numa situação como essa. Vamos lá, vamos imaginar uma situação em que a colônia recebe uma cera ruim, de baixa qualidade, e a colônia, por ter uma cera ruim, ela não consegue manter isso dentro do ninho, ela tem que tirar isso, vai gastar um recurso que a gente está tentando economizar num período que já é custoso para encontrar recursos, que é o período do outono e do inverno, para retirar esse material que você colocou, que elas encaram como lixo, né? Se a cera for de baixa qualidade, essas ceras de apis alveolada com cheiro de capim-limão que vende no Mercado Livre, isso aí a maioria das abelhas sem ferrão não vai coletar. Então o que elas vão fazer? Elas vão deixar no ninho? Não, elas tiram tudo que não vai ser usado, é tirado do ninho, na maior parte das espécies. Então elas gastam energia e recurso para retirar esse lixo que a gente coloca, que a gente colocou na tentativa de ajudar e na verdade está atrapalhando, né? Isso é uma coisa importante se pensar no oferecimento de cera, tem que ser uma cera de qualidade. Cera mista, ó, tem que ter no mínimo aí uns 15% de cerume de abelha sem ferrão para ser considerado uma cera boa, hein? Ó, para mandaçaia é suficiente, já são esses dois filetinhos aqui. Vamos ver essa mandaçaia como é que tá então. Uma dessas duas que restaram, ela vai com a gente lá para Caraguá, né? Vamos só ver qual que é. Ah, essa daqui. Essa daqui. Ó, tá vendo? Ó, ela tá consumindo bombom. Isso daqui é bom. Ela tá consumindo bombom. Vou falar rapidinho pra fechar. Isso é um sinal de que tem postura, mas olha como é que tá a reserva. Tá vendo? E até tem cera. Elas não estão aproveitando muito da cera. Então nem vou colocar muito, ó. Vou colocar esse xarope, vou fechar e já vou deixar ela sem o telhado, que é pra mostrar que é essa daqui que vai, tá? Vou deixar a entrada fechada também por precaução. Depois eu só tiro essa cerinha aqui. Essa mandaçaia vai então pra gente poder ir lá no Meliponária de Caraguá conseguir estruturar ela melhor. Vamos pegar um pouco mais de cera e vamos ver as guaraipos agora. Ei, Gabriel. Oi. E esse xarope aí, ele precisa estar morno? Ah, informação importante, inclusive, ainda bem que o Matheus lembrou. É legal que o xarope para regiões mais frias assim, ele esteja mais quente, morno, não em temperatura ambiente, morno, porque ele ajuda a colônia a despertar para a coleta desse xarope. Às vezes em algumas regiões frias, você, se for de região mais fria, vai entender o que eu tô falando, às vezes a colônia ela tá em letargia. As abelhas, quando tá de manhã cedo, que a gente vai ver, elas são todas paradonas lá, sem conseguir se mexer, sem conseguir trabalhar. Isso acontece com temperaturas muito baixas, é um mecanismo de defesa do próprio organismo das abelhas, dos insetos nesse caso. Então, se a gente oferece o xarope em temperatura ambiente para uma colônia dessa forma, se a região não aquece muito mais e mantém-se por vários dias ou semanas nessa temperatura mais fria, pode ser que a colônia nem tenha energia nas operárias mesmo, né? Nem esteja disposta para poder fazer essa coleta, justamente porque elas estão nessa letargia. Então é muito importante a gente oferecer xarope mais morno. Eu utilizo aqui no sítio essa estratégia, que oferecendo o xarope mais morno, a gente desperta as abelhas para estarem prontas para a coleta do xarope com maior potencial energético, mais concentrado em açúcar, e isso agrega mais energia para essas próprias abelhas que já estão despertas trabalharem pela colônia. Isso ajuda bastante. Esses dois pontos são fundamentais para vocês que estão em regiões mais frias. O xarope morninho para despertar as abelhas, maior potencial energético para que essas abelhas já despertas, coletando esse recurso, tenham bastante energia para utilizar para o trabalho da colônia. Ó, essas aqui... Você tá ouvindo? Tá ouvindo esse barulho? Acho que não vai ouvir com a... Não vai ouvir, mas você consegue ouvir? Consigo. Isso é macaco. Tem uma espécie de macaco que faz esse som. Ele faz essa vocalização. E você viu que teve um que fez lá e o outro já respondeu aqui. Tem bugio aqui também. Bugio é o macaco que dá origem ao nome da bugia, sabia? A bugia é inspirada no macaco bugio. O bugio ele é todo amarelo. Por isso que é chamado de bugia. Olha aqui, olha como é que tá essa guaraipa. Ó, olha a rainha ali em cima. Olha o discão em cima, ó. Tanto de abelha.
2 rainhas. 2 rainhas. As 2 rainhas estão aí desde o começo, mas ó, olha como subiu a postura delas. A guaraipa chegou aqui no primeiro módulo. Gente, o desenvolvimento das guaraipas aqui é impressionante, tá? Mesmo no frio. No frio elas se desenvolvem aqui no sítio, tá? Olha os potes, tudo é impressionante, realmente. cheios. Eu vou deixar mais um pouquinho de cera só, mas ela já tem aqui um pouco de cera. Vou deixar um pouquinho de cera aqui desse lado aqui e vamos fechar, para ela não ficar muito tempo aberta aí por causa do frio. E a guaraipa, ela já tem esse comportamento mais lento. Se você olhar para a guaraipa, se você colocar uma colônia de guaraipa aberta do lado de uma colônia de bugia, você vai achar que a guaraipa tá dormindo, que ela tá com algum problema. Mas ela é assim, ela é lentinha, lentinha. Devagar quase parando, mas o devagar quase parando aqui no sítio é um dos que mais está se desenvolvendo. É claro, as primeiras bugias lá, com exceção daquela que está mais fraquinha, elas estão muito boas. Todas as colônias estão muito boas. Comparando com a guaraipa, uma espécie que se adaptou à região, ó, essa daqui está subindo também, ó. Não tá tão forte que nem a outra, mas ela já subiu esse invólucro aqui pro sobreninho. Deixa eu colocar bastante cera aqui para essa daqui, ó. Aí, vamos poder utilizar essa cera. Já tem o xarope aí também. Essa daqui, se ela não conseguir, com essa cera, esse xarope que a gente está oferecendo, puxar esse desenvolvimento, ela também vai descer lá para Caraguá. Mas por hora, eu vou manter ela por aqui. Que isso aqui, Gabriel? Isso daí é o resultado da desumidificação do néctar, né? O néctar que vai ser transformado em mel, elas desumidificam aqui dentro e essa umidade excessiva, elas vão cuspindo aqui para fora e vai escorrendo e formando essa estrutura. Por conta de açúcares, as próprias bactérias que consomem esse material, elas vão formando essa estrutura aqui. É como se fosse, sabe, uma montanha que forma aquelas estruturas estalactites, estalagmites? Pois é, basicamente isso. Por conta da quantidade de material, de sedimento que tem, ela vai formando essa estrutura. Agora sobrou a última mandaçaia, que provavelmente vai ficar. Vamos dar uma olhada nela, só pegar um pouco de cera aqui. A última mandaçaia. Vamos dar uma olhadinha como é que ela tá? A mandaçaia aqui, ela chegou com um probleminha de florídeo, mas ó, ela conseguiu se recuperar. Tá com bastante cera, não vou precisar colocar cera pra ela não. Colocar só o xarope desse lado. Essa daqui eu acho que eu vou levar pra Caraguá também. Vou deixar ela aqui não. Ela tava com problema de florídeo. A gente conseguiu resolver o florídeo, mas não vou deixar ela tentando a sorte aqui não. Vamos levar pra Caraguá e a gente deixa aqui as que estão resistindo mais ao frio. Uma coisa legal que eu fiz com esse xarope aqui que eu trouxe pra cá, que dá pra vocês fazerem também, quem tá em regiões frias ajuda bastante. Olha aqui, ó. Ó a consistência. Ele tá com 70, quase 70% de açúcar. É um xarope com maior potencial energético. O que é potencial energético? É a energia que ele vai agregar na colônia e depois ser oferecido para ela. Por exemplo, um xarope que tem 50% de açúcar, ele tem um potencial energético menor do que um xarope com 70% de açúcar. Quanto mais açúcar tem na composição, maior vai ser a quantidade de energia agregada nessa colônia e maior vai ser justamente a quantidade de trabalho que vai ser executado a partir da energia que esse xarope vai oferecer para as abelhas operárias. Então, para inverno, eu sempre utilizo um xarope mais concentrado em açúcar. Isso ajuda bastante, principalmente para eu que faço essa visita a cada uma semana, 10 dias, então tem que oferecer um xarope que vai perdurar por mais tempo. É melhor oferecer um xarope com maior concentração de açúcar em menor quantidade do que ficar colocando um monte de pote de suplementação aqui no topo da colônia e enchendo vários potes juntos, porque às vezes a colônia ela não tem a quantidade de operário suficiente para coletar recurso em demasia, como muita gente coloca, né? Então 2 potão gigante aqui na melgueira, enche os 2 potão, às vezes a colônia não dá conta. E deixar recurso sobrando aqui, para mim que não visito frequentemente, é um risco demais. Então é melhor eu fazer um xarope mais concentrado e colocar ali menor quantidade aqui do que colocar muito xarope, uma concentração menor de açúcar. Isso é uma informação bem valiosa que já valia o like desse vídeo, desse nosso sítio de hoje, viu? Eu vou deixar ela aberta que eu vou levar ela também. E eu tô querendo levar essa guaraipa. Eu acho que eu vou levar. O transporte das colônias a gente faz assim, eu normalmente faço no banco, né, quando é pequena quantidade, e eu boto cinto nelas, porque o transporte tem que ser, além de não movimentar, virar, chacoalhar a caixa, tem que ser um transporte seguro para que ela em curvas, até porque a estrada aqui é bastante sinuosa, ela não acabe se soltando, né? Então eu vou botar as 3 caixas uma do lado da outra aqui, depois passo o cinto, deixo elas bem fixas e resolvido. Lembrando que no transporte desse é importante ter a documentação dos 2 meliponários, o de origem e o de destino, e se possível uma GTA também, porque qualquer transporte com abelhas nativas sem ferrão precisa de uma GTA para acontecer, principalmente quando passa por rodovias assim, tá? Então tendo esses documentos, fica tranquilo também. E como você é dono, no caso da gente, é dono dos 2 meliponários, então é só um transporte entre meliponários mesmo proprietários. Daí fica bem tranquilo também com relação à legislação, entendido? Eu tava querendo levar essa guaraipa aqui, mas eu vou fazer um teste. Olha aqui, ó. Um tanto de abelha.
Se abre a colônia e não tem ninguém, mas depois você oferece o recurso, abre de novo e já era. Ó, elas já estão tudo aqui na cera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lotar elas de cera. Vou fazer um teste de mais uma semana com elas, pera aí. Que daí se passar uma semana e eu ver que elas não estão puxando cera, que nem aquela primeira mandaçaia, não tá puxando cera, não tá puxando bombom, aí a gente leva ela pra Caraguá. Mas eu vou oferecer bastante cera e vamos fazer um teste de mais uma semana com ela. Inclusive, isso que eu acabei de mencionar pra vocês é uma informação muito importante. A colônia em locais mais frios, de clima mais frio, você vai perceber que ela vai ter um pouco mais de dificuldade de puxar os recursos. O que é puxar? É aproveitar o recurso suplementar que a gente oferece. Se a gente oferece cera, o que a gente quer ver é a colônia roendo essa cera para incorporar no cerume do ninho e construir invólucro, construir as estruturas. Isso é puxar a cera. Elas utilizam o que a gente ofereceu. Ah, se a gente oferece o xarope, o que a gente quer ver elas assim, ó, em volta do pote, puxando esse xarope. Se a gente oferece o bombom, o que a gente quer ver é o que a gente viu. Elas dentro do bombom coletando pólen. Isso significa que elas estão puxando recurso suplementar e que estão incorporando esse recurso no ninho, estão utilizando. Se a gente oferece esse recurso e elas não aproveitam, é um indicativo de duas coisas. Ou a colônia está fraca e não está conseguindo aproveitar, ou o recurso que você ofereceu não está adequado para essa colônia e ela não está utilizando. Os dois são ruins. E aí cabe a meliponicultura avaliar o que está acontecendo para poder tomar a medida mais cabível para reverter essa situação. Ilumina aqui, Matheus. Estou usando o flash da gravação também como luz. Olha aqui, ó. Pronto, encheu de cera. Elas vão aproveitar. Ó, tem bastante abelha. A gente abre a primeira vez, não vê ninguém, dá até um desespero, mas as guaraipos são assim, são tímidas, elas se escondem. Não é que nem bugia que se abre e já começa a voar tudo. Então deixa eu cobrir ela de novo. Vou deixar ela então mais uma semaninha aí e na próxima semana a gente dá uma olhada em como ela tá. Agora o que restou então é a gente levar essas 3 colônias, vão ser 2 mandaçaias e uma bugia, levar essas 3 colônias pro carro pra gente descer elas pra Caraguá pra eu ter um pouco mais de atenção com elas. Por lá tá tudo bem, a postura delas tá boa, tem reserva alimentar ainda, tem abelha, tá estável. Só que como eu disse pra vocês, como eu passo alguns períodos, em alguns momentos, em alguns meses, mais do que 7 dias sem vir pra cá, eu não tenho segurança, eu não tenho confiança e não fico tranquilidade de deixar elas aqui por muito tempo sem suporte, sem esse auxílio, sem essa suplementação. Por isso que a gente vai levá-las para lá, porque lá eu tô mais próximo, eu tô com mais atenção, todos os dias de manhã eu dou uma olhadinha, faço aquela verificação, aquela passada de olho pelo meliponário, vejo movimentação, vejo entrada com recurso, isso tudo auxilia nesse acompanhamento de recuperação, que para essas colônias é só um desenvolvimento, uma manutenção mesmo, mas para garantir que ela siga bem até a próxima primavera, a gente possa multiplicá-las e depois trazer aqui para o sítio as colônias já desenvolvidas, com a caixa toda preenchida, para que a gente siga então o desenvolvimento que as outras já estão seguindo aqui mesmo no período de inverno, que indica que tem um bom pasto. Entendido isso? Eu acho que é isso, né, Matheus? É isso. Meus queridos abelhudos, muito obrigado por acompanhar mais um Sítio Abelhudo. Eu tenho que parar com esse costume de gravar sítio à noite. Olha a situação. A gente tá no meio do mato, à noite. Eu tenho que parar com esse costume de gravar sítio à noite e começar a gravar sítio de dia. Estamos conseguindo mais tempo, vai dar para gravar mais sítios de dia, vai dar para abrir as colônias, fazer manejo, que à noite não tem como fazer, no frio não tem como fazer. E a gente vai trazer mais conteúdos aqui pro canal do Sítio Abelhudo, até porque, ó, vou dar um spoiler para vocês, hein? A gente tá planejando trazer para essa próxima temporada mais 70 colônias aqui pro Sítio Abelhudo. Não são 7, não são 17, não são 10, são 70 colônias de uma vez só. Eu acho que vamos precisar de 2 carros para trazer. Estamos organizando para agora, final de agosto, início de setembro, trazer essas colônias. Então vai ter muito trabalho de construção de piquete, muito trabalho de avaliação de novos locais para construção de meliponário, porque aqui não vai dar conta dessas 70. Então tem muito conteúdo para Sítio Abelhudo daqui para frente. Por enquanto a gente está fazendo só manutenção dessas primeiras 13 que chegaram, mas até o final do ano, o Sítio Abelhudo já vai estar próximo das 100 colônias. Então vocês vão ver um grande desenvolvimento acontecendo em pouquíssimo tempo. Chegamos aqui no meliponário, está de noite, estou usando aqui a luz vermelha, então o vídeo vai ficar meio estranho, mas ó, o que vale a pena da gente pontuar é que as colônias estão aqui, ó, a bugia, a entrada devidamente fechada aqui com, a gente tá usando aqui, eu tô usando uma redinha, né? Coloquei na entrada, uma das mandaçaias aqui, com redinha na entrada também, e a outra mandaçaia aqui também com a redinha na entrada. Essas colônias agora elas vão passar pelo manejo de aceitação. O que é o manejo de aceitação? É acostumar elas com as outras colônias que estão em volta já aqui no meliponário há um tempo.
Se a gente simplesmente traz uma colônia nova e inclui no meliponário sem fazer o manejo de aceitação, é aí que mora o grande perigo das brigas, de abelhas tretando, de abelha grudando uma na outra, e aí ambas as colônias perdem muitas operárias, isso gera um grande prejuízo pro meliponicultor e pro meliponário. É por isso que a gente tem que fazer esse manejo de aceitação, que consiste em intercalando os dias de trabalho, onde essas caixas que chegaram agora vão ficar fechadas amanhã, as outras trabalhando, sentindo o odor delas. Depois a gente inverte, essas caixas trabalham, as outras que estão em volta ficam fechadas. Elas vão uma acostumando com o odor feromonal da outra, que é a marcação territorial de cheiro, e isso vai adaptando elas à convivência coletiva. Se a gente não fizer esse manejo, há grandes chances dessas colônias brigarem com essa inclusão, principalmente se tratando de abelha bugia. Então fica uma informação importante para vocês que estão acompanhando esse vídeo agora. Abelha bugia, se não fizer manejo de aceitação, dá problema depois de um tempo que elas começam a brigar. Então o que eu vou fazer aqui na prática para vocês entenderem é manter essa colônia de bugia nova que chegou fechada durante a manhã, enquanto as que estão em volta dela, samandassaia, as outras bugias que estão lá em cima, trabalham. Depois de feito isso, no dia seguinte a gente faz a abertura dessa colônia, e na noite anterior a esse dia a gente já vai ter feito o fechamento das colônias que estão em volta. Assim as que estão em volta não vão ter acesso para brigar com essa, e vice-versa, essa daqui não vai ter acesso para brigar com elas. Uma se acostumando com o odor da outra, e depois convivendo pacificamente no meliponário coletivo. Entendido isso, nós vamos finalizando o sítio abelhudo por aqui. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa pequena trajetória. Lembrando que tem muita coisa ainda por vir no sítio abelhudo, muita novidade, muita coisa boa. Eu espero você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!